Oi, meu nome é Arthur, eu sou da Escola Calda Júnior e hoje eu vou contar um pouco sobre o livro O Doutor Negro, de Arthur Conan Doyle. Então vamos para a vinheta. Vou falar umas curiosidades agora no início. Tradução feita por Monteiro Lobato. Aqui na primeira página, quando a gente abre, tem as cidades com o nome delas em cima. Foi feito na década de 1890, as fotos. E agora nós vamos falar sobre... Eu vou contar, tem 13 contos, eu vou contar sobre o primeiro. O primeiro fala de um cara bem esperançoso, que não se contentava com pouco, e não tinha trabalho para poder sustentar o seu pai, que depositava muita confiança no seu irmão, chamado Lord Soterton, não ajudou o cara a se preparar para a vida. Ele se imaginava assim, nada, pobrezinho, assim, se imaginava pobre. O pai dele logo veio a falecer, mas sem verificar se o seu irmão já ajudaria seu filho ou não. Lord não quis ajudar seu filho, não mostrou nenhum interesse por ele, nem o Estado. Mas depois desse tempo todo aí, desse drama, ele se lembrou que era herdeiro da Oldwell House, uma das propriedades mais ricas do país. Durante um tempo, ficou solteiro e optou por morar em um apartamento simples, para não falar que era rico, né? Com sons de tiro aos pombos e aos jogos de polo de mês a mês. Ele se achava muito pobre ao lado de seu primo, chamado Everett King, que estava no Brasil e voltou à Inglaterra de viagem. Nunca havia descoberto como seu primo havia enriquecido. Durante um ano, seu primo ignorou que ele existia. Mas um dia normal de sua vida, recebeu uma carta de seu primo convidando-o para ir à sua casa. A casa gigantesca, porque ele era rico, né? Passar um tempo na sua casa. Ele saiu às pressas para pegar a carta. Pegou a carta, leu que era isso, né? E foi à casa de seu primo. No mesmo dia, recebeu a carta de manhãzinha, foi no mesmo dia ver o seu primo, Everett King, né? Chamado, 45 anos, cara bonachona e um pouco enrugado. Foi assim que ele deduziu como é que era seu primo. Após entrar na casa, seu primo Everett convidou-o para fumar Havanas, tipo de um cigarro, eu acho. Na manhã seguinte, a mulher de Everett falou para ele que o melhor trem era das 12h15, mas como ele não queria ir embora tão cedo, falou que não pretendia ir embora tão cedo. Quando Everett o chamou para dar uma volta no seu pátio gigantesco, cara, já era rico, tinha uma mansão, mal ele sabia o perigo que estava à espera. A primeira coisa que Everett mostrou para ele foi o seu gato, um gato brasileiro, que só existia dois no mundo, dois da mesma espécie. E uma delas estava com ele. Esse gato é tipo, muito diferente dos outros. É tipo um leão, mas grande, mais grande e mais feroz. Mas era muito bonito para poder enganar as pessoas. Everett contou que a mãe do gato foi morta após tirar a vida de 12 índios caçadores que estavam tentando caçar a mãe dele, do gato. Nem o cara, nem o tratador põe a comida pro gato, pois só o Everett consegue entrar lá, pois ele se trata como uma mãe pro gato. O gato vê ele como uma mãe por ter salvado ele dos caçadores. Depois de um tempo, voltaram para casa. Everett pediu se ele era herdeiro da Toll House. Seu primo disse que sim. Quer dizer, ele disse que sim. Daí seu primo, como era muito rico, queria ficar mais rico ainda, ficou com inveja que seu primo era herdeiro. Depois de um tempo, foram dormir. À noite, né? Foram dormir. Daí seu primo começou a ignorar ele. Mas antes de deitar, o primo dele falou para ele dar uma voltinha na jaula, porque queria ver como é que estaria seu tio e dar uma despedida de boa noite. E daí convidou para ir junto. Os dois foram com uma lanterna, usando lanterna, viram o gato. Quando o Everett pediu para seu primo entrar na jaula, ele entrou, os dois entraram, mas Everett saiu correndo rápido e trancou ele dentro da jaula, o tigre feroz. Então, ele passou a tentar procurar um esconderijo, ficou cagado de medo lá dentro, passou a procurar um esconderijo e olhou para o teto, para os lados. Quando olhou no teto de novamente, achou um buraquinho. Tentou pular para se alcançar nele, conseguiu. Ficou lá preso por umas 2 horas. Quando a pilha da sua lanterna acabou, o gato tentou o arranhar. Arranhou a perna dele, ficou muito, muito mal. Tava sangrando.
Após um tempo, o gato pulou de novo e o puxou para baixo, mas não o atacou, só o puxou para baixo. Sangrando mais ainda, ele ficou paralisado num canto, quase desmaiando, e, se ele recordou de uma frase que Everett tinha dito, que se o gato provasse de sangue fresco, tornaria num diabo. Na manhã seguinte, quando o Everett se acordou e foi verificar se ele estava vivo na jaula ainda. Ele estava, quer dizer, estava, mas na visão de Everett ele estava desmaiado, ele estava morto, porque ele estava desmaiado. Então Everett abriu a jaula, só que não se tocou no detalhe que ele tinha falado que se provasse sangue fresco ele ia morrer. Ia morrer não, ia virar o diabo. Então, depois de um tempo ele decidiu entrar na jaula, entrou. Então o cara se acordou do desmaio, né, sem conseguir se mexer, muito mal. O tigre não, o gato começou a brigar com o Everett e o cara começou a escutar fechou os olhos, né, porque tava com medo de acontecer isso com ele também. Fechou os olhos e só escutou um barulho de corpo caindo. Ficou um tempo lá, desmaiou e acordou em uma cama, onde os tratadores do gato haviam encontrado desmaiado lá e trouxeram para sua casa. Para sua casa não, para casa de Everett, que estava morto. Então, após um tempo, ele ficou de repouso, ele conseguiu se recuperar, voltou, falou que ia voltar para sua casa, para os tratadores, e os tratadores pediram alguma forma para se redimir dele. Então, ele pediu um cheque com muita grana para poder reconstruir sua vida novamente. E foi isso, o primeiro conto. Espero que tenham gostado e obrigado por assistir.